Olá! Qual é a melhor forma de representação do conhecimento? Será que o esquema A, ou seja, vamos supor, as redes semânticas, são melhores do que os gráficos conceituais? Ou será que eles são complementares? Será que eu posso utilizar somente a lógica de primeira ordem para resolver um determinado problema? Ou será que eu tenho que partir para frames ou scripts? Bom, nós não temos uma resposta para dizer que uma tecnologia é melhor do que a outra. O que nós podemos dizer é que todas essas tecnologias tiveram sucesso em determinado momento, com determinados problemas. Ou seja, está difícil encontrar uma ferramenta que seja universal e, ao mesmo tempo, que as ferramentas específicas costumam dar resultados razoáveis em domínios restritos. Bom, vamos avançar um pouco na questão da representação do conhecimento e vamos agora estudar um pouco sobre ontologias. Vamos lá. Em pequenos domínios, que eu chamei aqui de domínios de brinquedo, na realidade nem sempre são domínios de brinquedo porque tratam muitas vezes de coisas bastante sérias. Mas nos pequenos domínios, nos domínios restritos, qualquer um desses esquemas representacionais que usamos aqui vai funcionar. Nós só precisamos escolher um que seja mais adequado ao conhecimento que a gente vai representar. Mas quando o problema aumenta de escala, quando nós temos aí a necessidade de representar a inteligência artificial geral, ou seja, se nós quisermos construir um robô que seja inteligente ao ponto de raciocinar sobre o senso comum, então nenhum desses esquemas realmente funciona. Então nós precisamos de métodos eficazes para representar muito mais coisas do que esses instrumentos são capazes de fazer. Nós precisamos de métodos eficazes para representar eventos, tempos, objetos, relações, crenças e outros itens que não estão citados aqui, mas que vão aparecer na medida que a pesquisa avança nessa área. Uma ontologia que permitisse o raciocínio geral sobre todos os seres do universo, sobre tudo o que acontece no universo, seria uma ontologia chamada ontologia superior. Essa ontologia superior seria uma forma de contrapor a uma ontologia específica, que é conjunto de conhecimentos a respeito de um determinado domínio ou de um domínio bem específico. Então nós temos aqui nessa figura o que seria uma ontologia superior. Seria aquilo que pudesse representar a partir de qualquer coisa, representar qualquer coisa, objetos abstratos, eventos generalizados. Então nós temos aqui conjuntos, categorias, números, crenças, tudo estaria debaixo dessa árvore ontológica, se nós podemos dizer assim. Então, é algo que ainda não foi feito e algo que é muito difícil de fazer. Mas, com ontologias específicas, a coisa anda melhor. Então nós temos não só sucesso em muitas aplicações, como também as coisas continuam andando e programas todos os dias continuam sendo feitos para resolver certos problemas específicos usando exatamente ontologias restritas. Quais são os pontos importantes para a representação do conhecimento e, consequentemente, para a ontologia? Primeiro é que o conhecimento tem que ser organizado e categorizado. Então, objetos, que são conceitos muitas vezes, ou são instâncias de conceitos, eles precisam ser organizados em categorias, de forma a serem hierarquizados. As definições de propriedades e relações diversas entre objetos também devem estar contempladas. A criação de taxonomias e hierarquias taxonômicas, que são a consequência natural da existência de tipos e objetos. Então, esses tipos e objetos têm nomes, então, consequentemente, eles têm uma taxonomia. Coisas devem ser particionadas ou decompostas exaustivamente. Então, tudo que é representável tem que ser representável dentro de uma escala e distinta, de forma que os elementos possam ser distinguidos uns dos outros de uma forma exaustiva. Objetos pertencem uns aos outros, fazem parte uns dos outros, se compõem uns com os outros. Então nós precisaremos de mecanismos de composição. Nós precisaremos também de meio de contornar a imprecisão e a inexatidão das definições.
A linguagem natural ela é muito ambígua e ela permite que haja muita imprecisão e muita inexatidão nas definições. Nós precisaremos atacar esse problema também com esse ponto importante para a definição das ontologias, que se permite também trabalhar com medidas, com tempos, eventos que sejam eles físicos ou mentais. Esses são os principais desafios que as ontologias precisariam ter para que pudessem, ou enfrentar, para que pudéssemos ter a inteligência artificial geral, ou seja, softwares que raciocinassem sobre o senso comum e pudessem responder a questões sobre os mais variados assuntos. Os conceitos de ontologia não são unânimes. Nós diríamos assim que existem pesquisadores da IA que chamam de ontologia uma coisa, existem pesquisadores da área de banco de dados que chamam de ontologia de outra coisa. Existe um conceito que vem da área de integração de dados, que também surgiu com a história da web semântica. A web semântica, esse termo web semântica foi criado por Tim Berners-Lee em 2001. O Tim Berners-Lee é a pessoa que criou a história do www. Então, na época, há uns 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, 30 anos quase atrás, ele criou o conceito da www quando já existia a internet, ou seja, já existia uma rede de computadores se espalhando pelo mundo, mas essa rede prioritariamente era usada para a troca de arquivos através de protocolos como o FTP e para a troca de e-mails em protocolos como o protocolo de servidor de e-mail. Então nós tínhamos aí os protocolos de e-mail, nós tínhamos os protocolos de troca de arquivos, mas nós não tínhamos o protocolo HTTP, que é hoje utilizado para a troca de documentos, e esses documentos são apresentados visualmente nas telas dos computadores, nos browsers. Então ele que teve essa ideia de fazer esse protocolo e fazer essa forma de comunicação, propôs ao chefe dele. O chefe dele não aceitou de imediato, demorou bastante, e muito tempo depois ele autorizou o Tim Berners a implementar, e ele implementou e ficou frustrado, mas depois a coisa começou a crescer e virou o que hoje a gente conhece como web, que a gente não pode viver sem ela. Nesse vídeo que vocês estão vendo aqui, um extrato dele, ele conta essa história, e eu sugiro que vocês acessem a página do TED, ou então vejam pelo YouTube o vídeo completo sobre a história do www. Mas o que ele observou é que a web, a internet, ela troca arquivos, mas os arquivos são estáticos. Eu não posso fazer pesquisas na web um pouco mais inteligentes do que as que são feitas hoje. Eu coloco os termos, os textos, e o browser me dá, através dos mecanismos de pesquisa, documentos que sejam relacionados com aqueles textos. Eu não posso fazer inferências ou pesquisas mais complexas. Para que isso pudesse ser feito, era necessário que a informação fosse mais inteligente, fosse guardada de forma mais inteligente. E aí ele propôs o conceito de web semântica. Não era a ideia da web semântica que a rede se tornasse uma grande IA, o que eventualmente pode acontecer em um futuro um pouco mais distante. Mas é que os dados possuam um significado, permitindo melhorar os processos de busca e uma inferência básica. Então, nessa busca dessa web semântica, criou-se várias estruturas ou vários métodos de representação de dados, como, por exemplo, o RDF, que é um framework para descrição de recursos. Então, o RDF é uma família de especificações utilizada pelo W3C e planejada como modelo de dados para metadados. Então, o RDF permitia que você construísse e integrasse dados a metadados, ou seja, a descrição dos dados ou informações sobre os próprios dados. Então, você fica livre para pesquisar um pouco como é que é a sintaxe, como é que é as definições dos protocolos do RDF. Bom, depois do RDF veio a OWL, que é a linguagem de ontologia para a web, né? Ela dava um passo à frente, ela propôs um avanço no que existia em termos de RDF e era projetada para uso por aplicações que precisassem processar o conteúdo da informação, ao invés de apenas apresentá-la aos seres humanos. Então nós temos aí uma outra ferramenta, uma outra linguagem que hoje, que é definida hoje como um padrão de ontologia para a web. Bom, essas ontologias, nós poderíamos dizer que são ontologias para descrição de dados, né? Recebem o nome genérico de ontologias, mas na realidade elas são ontologias, se nós pudéssemos dizer assim, descritivas, né? Ontologias para descrição de dados. Mas elas se tornam tão refinadas e tão perfeitas, contendo características como composição, como herança, uma boa parte daquilo que nós falamos como necessidade de um bom esquema de representação do conhecimento, que se torna uma verdadeira estrutura de representação do conhecimento.
Então, se ela é uma estrutura de representação do conhecimento, ela também permite inferências e a aplicação das técnicas de IA que funcionam como os elementos processadores do conhecimento. Então, as ontologias para a descrição de dados acabam virando verdadeiras ontologias, ou seja, as ontologias que a IA busca para processar conhecimento. Então, elas se baseiam, e a conceitualização se baseia no tríplice aspecto. E muitas vezes, no próprio RDF, tem esse conceito de triplificação. No tríplice aspecto, que é o conceito de a forma com que os conceitos são estabelecidos. Primeiro, você tem o referente, que é o objeto, aquela coisa que você física, ou abstrata, ou imaginária. Né? Você tem um termo, um texto, um símbolo, né? O símbolo que se refere, que representa o referente. Você tem o conceito abstrato que está aqui na nossa cabeça, na cabeça das pessoas. Então, esse tríplice aspecto da conceitualização, ele é contemplado pelas tecnologias de ontologias modernas. Bom, e aí nós temos, como se vocês me permitirem, um exemplo de disfuncionalidade é quando você desfoca o conceito e o termo se desconectam do referente físico da coisa ao qual ele representava. E isso acontece comumente com os seres humanos. Na nossa área, por exemplo, de ciência da computação, é muito comum você ver as pessoas discutindo em cima de conceitos e palavras-chave, e isso, aquilo, aquilo outro, mostram caixinhas e desconectam, muitas vezes, da realidade que é código, que é função, que é linha de código. Então, tudo que nós fazemos de alguma forma ou de outra acaba se referindo ao referente básico nosso, que é linha de código. E nós muitas vezes discutimos as coisas tão abstratamente que desconectamos do referente e passamos a discutir em cima de abstrações e das quais muitas vezes nós não temos concordância a respeito do que é que realmente seja essa abstração. Uma das coisas é o próprio conceito de ontologia, que não é unânime entre todas as pessoas. Alguns grupos de pesquisa se referem à ontologia como uma coisa mais da IA, e outros grupos de pesquisa se referem à ontologia mais como uma coisa da representação de dados. Eles chamam de ontologia, é uma ontologia descritiva. E assim por diante. Então, muitas vezes, por não terem um referente perfeitamente definido, ou por terem se desconectado do referente, as pessoas passam a discutir sem base. Isso gera muitos conflitos e muitos problemas, né? E a ontologia é um mecanismo que pode resolver esse problema, quando o tríplice aspecto está efetivamente determinado. Então, ela pode tornar a comunicação humana melhor. É uma das funções da ontologia. Mas por que mesmo usar ontologias no sentido descritivo? Uma das formas, um dos motivos pelos quais nós devemos usar a ontologia é para compartilhar a compreensão comum de informação entre pessoas e softwares, que são agentes. Tudo que nós falamos aqui que vale para softwares, vale também para pessoas. Então nós podemos usar a palavra genérica de agente, seja no sentido de pessoa-agente, seja no sentido de software ou agente de software. Permitir a reutilização de um conceito de domínio, ou seja, permitir que todos os conceitos sejam reutilizáveis, analisar, estudar, ampliar o conhecimento de um domínio específico. São essas as principais aplicações da ontologia no sentido descritivo, né, que nós podemos utilizar. O processo de desenvolvimento dessas ontologias, aí vamos tirar a palavra descritiva e vamos falar sobre ontologia, seria um processo interativo conhecido da engenharia do conhecimento. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que não existe apenas um caminho correto. Pessoas diferentes podem ter caminhos diferentes, podem ter representações diferentes. O importante é que, para as mesmas entradas, nós tenhamos as mesmas saídas, os mesmos resultados. Para os mesmos fatos, os mesmos resultados. Mas o caminho que ele percorre, as formas de representação, os esquemas e as representações podem ser diferentes, de acordo com as pessoas que estão focadas no problema. Então, a ontologia foca na conceitualização ou na descrição dos objetos, que sejam reais ou não. Para construir ontologias, a gente segue normalmente 7 passos, né? Determina o domínio ou escopo da ontologia, verificar a possibilidade de reutilização de alguma outra ontologia já existente, né? Porque a ontologia de uso geral seria a união de todas as ontologias específicas, né? Então, se nós pudermos já utilizar o que alguém já definiu, melhor, mais fácil, mais simples. Enumerar os termos mais importantes a serem utilizados, definir classes e conceitos, definir as propriedades das classes, vamos chamar de slots, definir as restrições dessas propriedades
e criar instâncias dessas classes. São os passos necessários para que você possa conceber a ontologia. Existem muitas ferramentas no mercado, ferramentas de software que ajudam a você na construção de processos de ontologia e mesmo no processo de inferência a partir dessas ontologias construídas. Vamos mostrar rapidamente aqui uma ferramenta antes de nós encerrarmos o vídeo de hoje. Nós temos aqui uma ferramenta chamada Protégé, desenvolvida na Inglaterra, pesquisadores na Inglaterra, que é utilizada para construção de ontologias e realização de processos de inferência em cima dessa ontologia construída. Ela utiliza tanto o OWL quanto o RDF, né? E você pode utilizá-la para definir ontologias. Aqui a gente já tem um exemplo de ontologia, que é a ontologia de pessoas. Então aqui do lado você tem as classes. Vou pegar aqui as classes. Aqui as classes definidas. Adulto, que é uma pessoa adulta, um motorista, pessoas idosas, né? Uma senhora idosa. Cada uma dessas classes representa, obviamente, um conceito. Um animal é um gato, um pato, um girafa, uma pessoa. Essa pessoa tem uma pessoa que gosta de animais, cuida de animais, um motorista de ônibus e assim por diante. Um proprietário de gado, uma pessoa que gosta de cachorros, um garoto. Todas essas classes possuem suas características, seus atributos, né, suas propriedades, como eles dizem assim, e as suas restrições. Então nós temos aqui as restrições em termos de propriedades, nós temos aqui anotações, nós temos aqui as propriedades dos objetos, nós temos aqui indivíduos das classes. Porque, veja bem, para cada uma dessas classes você tem aqui pessoas, Joey, por exemplo, que é o indivíduo de uma classe específica. Então nós temos as classes, os indivíduos das classes, propriedades das classes, as propriedades dos objetos e assim por diante. E nós podemos tudo visualizar isso graficamente, que nós podemos ver aqui a partir do momento que a gente escolhe uma, nós podemos ter a visualização gráfica de toda essa ontologia que foi criada. Eles têm mecanismo de raciocínio, vários softwares que chamam de Reasoner, que são vários softwares que permitem a execução de certas inferências. A inferência básica que eles fazem é exatamente a checagem da consistência da própria ontologia. Então eles têm a ontologia que é o que a gente coloca, a gente vai colocando aqui e vai se contradizendo, vai dizendo coisas erradas, inconsistentes. E nós temos a ontologia inferida que, por enquanto, nesse momento não está nada porque eu ainda não liguei o mecanismo de raciocínio. Quando eu ligo o mecanismo de raciocínio, escolhi um deles aqui, vamos iniciar. Então eles acabam nos dando uma que chama de ontologia inferida, que é uma ontologia com consistência checada. Não só isso, mas também outras inferências podem ser feitas. Gráficos podem ser desenhados e respostas podem ser, muitas podem ser respondidas. Pode dizer, por exemplo, quem é subclasse de quem é pertence a que classe, o que acontece. Então, muitas daquelas perguntas que nós fazemos em lógica de primeira ordem, aqui podem ser perfeitamente atendidas com essas ferramentas de ontologias. Essa aqui é uma delas, né? Protégé, mas existem outros por aí, vocês podem procurar no mercado e faz uma boa diversão você ficar criando conceitos, definindo ontologias. E é bem interessante. Isso é uma atividade que pode dar um certo prazer. Então, é isso aí. Vamos ver se a gente encerra essa questão para continuar o nosso curso agora com mais matemática e mais código.